Sejam muito bem-vindos ao Melanie Talk Show. Eu sou Melanie Schmitz e nós estamos gravando do estúdio Log 3. É um estúdio co-work que está disponível para locação, foto, vídeo, você que quer gravar seu conteúdo, seu podcast. É só entrar em contato com o link que está na descrição do vídeo ou através do Instagram, @log3studio. Hoje eu estou conversando com a Bruna Rangel. Eu fiquei aqui... E com a Jussara Machado, que também, Jussara, eu tive que confirmar o nome, porque é um nome bem comprido, né? Sejam bem-vindas, meninas. Que prazer contar a história um pouquinho, sem dar spoiler, né? De vocês, desse livro tão incrível, que é um projeto do Núcleo Mulher CDL, né? Em parceria com a CDL de Palhoça. Que prazer conhecer voluntárias que tiveram a coragem de botar suas histórias, né? Porque é um desafio bem grande tu pegar toda a tua história e botar em algumas páginas. Sejam bem-vindas, muito obrigada. Obrigada a você. Obrigada. Aí, ó, eu falei, a Jussara é intérprete, eu vou ficar aqui, ó, aprendendo o tempo todo. Porque, né? Vou aproveitar. Como é que vocês chegaram na CDL? Vamos começar por aí. Certo. Bruna, queres começar? Pode ser eu, então. Então, eu vim de Curitiba para cá. Vão fazer 5 anos que eu estou aqui. E antes eu trabalhava também como funcionária pública, né? Então, eu tinha carteira assinada. Então, eu decidi deixar tudo isso para cá e recomeçar aqui. Então, eu tirei aquele período de final de pandemia como se fosse de férias. Tá. Então, eu fiquei 1 ano ali em stand-by. Aí, depois eu quis recomeçar, só que eu não sabia por onde. Então, foi onde meu marido falou. Ele falou assim, olha, vai no CDL. No CDL você consegue, né? Você tem vários contatos e tudo. Aí, eu comecei a pesquisar, tanto na internet, nas redes sociais, sobre o CDL. E é onde eu descobri o Núcleo Mulher. Aí eu falei assim, é aqui mesmo que eu vou entrar, né? Então, eu me inscrevi, eu falei com a Meire, comecei a participar do Núcleo Mulher e foi onde eu consegui ampliar toda a minha rede de contato. Ai, que lindo! É interessante porque é sempre assim, alguém indicou, né? Porque as pessoas às vezes pensam assim, já é natural, falou de empresa, a gente lembra do CDL. Lógico que o CDL é muito grande e tá sempre na mídia, sempre tentando alcançar o maior número de empresários, mas muitas vezes quando a gente muda de cidade ou quando a gente não é muito do ramo, a gente não sabe, né? Não e que bom que sempre tem alguém do nosso ladinho para dizer, vai lá que eles vão te ajudar. Isso, exatamente. Até porque antes, eu, apesar de trabalhar, né, na empresa, eu já fazia eu já estava começando a minha empresa, o meu negócio. Mas não tinha nada. Então, como eu mudei de cidade, eu perdi todo o contato. Eu vim mantendo alguns clientes à distância, mas eu queria abrir a empresa aqui e fazer uma cartela de cliente aqui. Mas eu não sabia por onde começar. Daí meu marido falou, vai no CDL. Eu falei, olha, uma boa sugestão. E pra ti, Jussara, como é que foi? Então, para mim foi surpreendente, porque assim, como já trabalhava na área de alimentação, né? A minha primeira formação é alimentação, sou chefe em gastronomia. Ai, delícia! E a gente fomos mudando, fechamos, né? E fomos mudar de profissão. Meu esposo é professor, também intérprete. E a gente foi buscar conhecimento, né? Através da prefeitura da Palhoça. E eles nos colocaram dentro de um workshop e eu vi o pessoal falando do CDL, clube. Meu Deus, que mulheres maravilhosas, eu preciso conhecer. Daí apresentaram como que a gente ia pelos caminhos, né? Por vários caminhos, para a gente ter a facilidade de conhecimento e aprendendo ali, porque a CDL para nós está sendo um aprendizado, como cuidar do negócio, como administrar, até com a maneira de se comportar, né? Quando a primeira vez que eu entrei no núcleo, né, assim, na reunião lá, meu Deus, que mulheres mais bonitas. Eu me senti assim, fiquei bem caladinha, assim, paradinha. Ai, mas deixa eu pegar tudo que é bom aqui. Fui assim, né? Foi aquele acolhimento, né, das meninas. Então, foi muito gratificante. Especial. Não, e realmente é isso, né? A gente precisa de um lugar para aprender, para a gente se aprimorar, desenvolver, né? Isso. E quando se fala em empresa, tem muitos aspectos que às vezes a gente nem sabe, que tem relação do como se portar, como falar com o cliente, que é mais do que só o administrativo, só o negociar, né? Tem muita coisa.
E o CDL dá esse suporte, o Núcleo Mulher, com tantas mulheres mostrando, né? Tem os workshops, tem as palestras que elas estão sempre trazendo novidades, né? Isso. E foi isso que a Jussara falou, né? Foi esse acolhimento que eu senti, né? Porque você vem de fora, então é um estado diferente, uma cultura diferente, uma maneira de falar diferente, né? E eu me senti abraçada, assim, pela Meire e pelas meninas, né? E você participar das palestras, então você vai perdendo aquela vergonha, né? Você vai conhecendo, vai fazendo network com outras meninas ali, vai trocando contato. Então, isso me deixou mais confortável, né? Para eu conseguir ampliar o negócio aqui no estado. Não, e eu já sei que tem as dinâmicas que tem que todo mundo participar. A vergonha tem que ir embora de qualquer jeito. Fora os mimos, né? Que a gente sempre tem lá, os sorteios, é muito bom. Não, a gente começou aqui, eu entreguei a caneca, até vou mostrar de novo, né? A caneca linda. Meu perfil. E as meninas têm realmente um carinho muito grande com tudo, né? Desde quem vão chamar para palestrar, a organização, o cuidado com o horário, né? Para que todas possam comparecer. Então, e eu acho que isso é o mais importante, né? Porque às vezes a gente não tem isso com a gente. Isso. E quando a gente participa de um movimento assim, a gente vai aprendendo, quem sabe na minha empresa eu boto uma coisinha diferente, né? Aquele exemplo vai servir para mim. Isso, E o cuidado que elas demonstraram, assim. Então, por exemplo, elas fazem o encontro do núcleo, ele é à noite, né? No finalzinho da tarde. Só que é um horário que você, às vezes, está chegando em casa, está com fome. Então, elas já chegam com aquele cafezão, né? Esperando a gente. Aí, tem outras empreendedoras que aproveitam esse momento para demonstrar o seu produto, né? E depois tem a palestra que dá esse treinamento pra gente. Então, isso realmente é um suporte, assim, que para mim foi muito importante. E agora eu quero saber, assim, como é que começou essa trajetória de empreender? Porque tem que ter coragem, né? De sair de um CLT, ou mesmo que nunca foi CLT, mas dizer assim, agora eu vou abrir o meu CNPJ. Como é que foi pra vocês, Jussara? Sair da gastronomia. Ai, falou em comida, já ganhou meu coração, né? É uma mudança de área bem grande, né? Bem grande. Então, né, eu saí da gastronomia, foi assim, ir para a área da educação. Foi meio forçado, mas era um sonho, assim, que vinha, né, montando na minha cabeça, assim, eu vou montar uma escola de gastronomia, né? Será que eu consigo? Eu fui por vários caminhos ali, mas daí comecei a sentir dores das pessoas, né? Dores do surdo, dores da família. Eu disse, espera aí, eu preciso então ter uma escola de Libras. Nós precisamos montar. E eu sou assim, eu vou com aquele medo, mas vou com medo mesmo. Vou com medo mesmo, sabe? Meu marido, será que vai dar certo? Vai. Porque tudo na vida, na nossa vida, assim, desde quando a gente casou lá atrás, há 30 anos, né? E sempre teve essa coragem de... Sempre. Vamos fazer, dar um jeito. Vamos dar um jeito. Nem que a gente coloca o dinheiro, tu continua trabalhando. Não, eu dizer, continua trabalhando como professor, né? Vai e vamos para dar o suporte. Daí, isso, né? É um sonho realizado. E sempre vai acrescentando mais sonhos, né? E então, essa coisa de escola sempre teve na tua vida? Sempre. Sempre teve aquele desejozinho, assim, de transmitir conhecimento. Conhecimento. E quanto tempo tu ficou na gastronomia? Eu fiquei na gastronomia 20 anos. E é uma vida. Uma vida, né? 20 anos lidando com comida e realmente é bastante conhecimento. Ai, eu confesso que nem miojo eu sei fazer uma... Lá em casa, não fala. Da cozinha é o excelentíssimo, porque assim, eu faço pra sobreviver, sabe? O necessário, mas eu não tenho o talento de pegar uma comida assim, fazer aquela coisa bonita, cheirosa, que tu ganha o coração. Eu digo que ele me ganhou pela barriga. Viu? Pelo paladar. Pelo paladar. E daí... falou que nesse meio tempo foi vendo as dores de pessoas conhecidas, frequentando lugares. Mas como é que foi abrir a escola, a decisão? Já foi aqui onde ela é? Sim, a escola foi aqui na Palhoça mesmo, né? Que a gente foi montando, assim, vamos dizer, os
cursos, né, nas instituições, igreja, ou às vezes mesmo numa sala. Ai, mas precisa dar curso, nós queremos aprender, porque a gente ia interpretar em algum evento ou em alguma empresa. Ai, vocês precisam dar um curso. Peraí, é isso. Ou ia atender um surdo que a família não entendia Libras. Daí, como... Será que... Por que você não aprende, né? Se tu tem um filho surdo, por quê? Então, daí a gente... Não é isso. E hoje, assim, eu fico realizada porque eu me emociono, sabe? Porque a gente conseguiu um pedacinho do objetivo, né? Do sonho. Que lindo. Tá pequeno, mas assim, a gente tem 2 mães de adolescente surdos que estão lá aprendendo, sabe? Eu digo que é muito especial se a gente conseguir tocar uma pessoa com o que a gente está falando, com o que a gente está fazendo. Se a gente conseguir mudar de alguma forma a vida dessa única pessoa, de alguma forma a gente vai impactar milhões, porque daí essa pessoa vai transmitir, né? E não é pequeno, já é bem grande. Cada pessoa que aprende e que consegue entender melhor o outro, né? Que consegue trazer esse movimento de compreensão, de amor, porque é um ato de amor, né? Sim. Tu te dedicar a aprender alguma coisa para que tu consiga se comunicar com uma outra pessoa. É uma outra língua, né? Então, Você assim... entra no mundo da outra pessoa, outra né? Ela pessoa. também se sente participando, porque senão eles se sentem excluídos, né? Eu acho muito bonito esse trabalho. E daí começou assim, então, de lugar em lugar, e depois vocês montaram a escola fixa? Que é onde é hoje, ali no prédio da CDL, da né? CDL, no prédio CDL. A Escola Libras em Ação fica ali, né? A gente faz os atendimentos ali. Por isso que eu digo que a CDL, ela não é só um prédio, ela é acolhedora, assim, ela vai assim, não tens lugar? Aqui tem, começa aqui. Que legal. Então, é assim que a gente se sente lá. E essa é uma experiência, assim, muito gratificante também, o que a Escola Libras em Ação deu, que uma adolescente se espelhou na gente, a gente foi ajudando, tipo assim, esse sinal aqui é incentivar, tá? Foi incentivando, e hoje, assim, ela tá cursando Letras Libras na UFSC, assim, então a gente fica, uma sementinha ficou lá, né? Plantada. Que especial. E quanto tempo tem a escola? A escola tá há 2 anos e meio. E quando é que começou essa trajetória de ensinar? Há 2 anos que começaram oficialmente eu vou ensinar aqui, ou não? Tem mais tempo? Tem, a gente tá com a escola, assim, né, volante, na verdade, ela já tá aberta há uns 7 anos. É bastante tempo aí na estrada, né? Na estrada, foi muito assim. Hoje a gente olha assim, meu Deus, será que a gente passou por tudo isso mesmo, né? Ia lá, saía do trabalho, né? Porque a gente tinha que ter o nosso trabalho fixo para poder, porque não tinha se manter, mas era hoje. E hoje o maridão saiu de dar aula fora e tá só com vocês, ou ainda tá conciliando os dois? Tá, diminuiu a carga horária fora, né? E tá só com a gente. Ai, que especial. Porque ele já é especialista em Libras, né? Tá fazendo o doutorado dele, então a gente... E vai caminhando assim, né? E pra ti, Bruna, como é que tu foi? Tu já me disse que veio de outro estado, né? E que foi toda uma mudança. Como é que foi isso? Então, na verdade, o fato, assim, de mexer com a parte de liderança, de treinamento, era algo que sempre me chamava a atenção. Então, desde os meus 19 anos, nas outras empresas que eu trabalhava, quando tinha oportunidade de fazer teste, ser multiplicadora dentro da empresa, eu ia fazendo. E daí, com o divórcio, né, até conto isso no livro, do meu primeiro relacionamento, eu decidi mudar. Falei, então eu preciso recomeçar e agora eu vou buscar fazer o que eu realmente quero. Eu não tinha ainda me desligado do CLT, então ainda estava trabalhando lá porque eu precisava manter a casa, né? Mas eu decidi buscar cursos, formações, e é onde eu conheci realmente a formação de coach, né? Comportamental. Eu falei, não, é isso realmente que eu quero fazer. Aí assim que encerrei a formação,
Já na mesma semana, eu abri o meu escritório, já comecei os atendimentos, só que eu conciliava os dois. Então, tava aquela loucura, né? Você separar tempo para você trabalhar no CLT. Então, eu já tinha feito um acordo na empresa, né? Então, eu estava trabalhando menos, também tinha já reduzido a minha carga horária. Ser mãe, então, tirar tempo para passar tempo com meu filho, mais tempo, assim, de qualidade, né? E também fazer os meus atendimentos. Então, eu já comecei lá, só que ainda tava com medo. Insegura, né? Então, sabe quando você tá assim, pisando em ovos? Ainda não tinha aberto realmente o CNPJ, né? Então, eu fiquei trabalhando nisso por quase 2 anos, desse jeito assim, né? Dessa forma. E daí, quando eu conheci meu atual marido, que eu decidi falar assim, não, então eu vou realmente me desligar agora, né? Essa base que eu precisava para eu ter essa segurança de me jogar no meu negócio, ele me deu, né? Então, daí eu não precisava mais do CLT. Então, foi onde eu decidi realmente me desligar de lá e vir para cá. Só que como eu tava nessa jornada de tripla, assim, né? Sendo mãe, empreendedora, né? E tendo que sustentar a casa, eu estava bem esgotada. Então, na verdade, a pandemia para mim foi umas férias. Tá, entendi. Isso. Daí eu falei assim pra ele, eu falei, vou tirar um ano sabático e vou me desligar de tudo. Vou conhecer bem o estado, vou ver como é que é aqui, como é que funciona o comércio local. E quanto mais eu conhecia, mais eu via o potencial que Santa Catarina tem pra você crescer, né? Pra você fazer o teu negócio aqui crescer. E daí eu falei pra ele, falei, olha, eu acho que eu vou começar a fazer isso. Então, fui aos pouquinhos, no Instagram, no YouTube, vendo vídeos, né, eu divulgando o meu negócio, mas ainda não estava escalando, sabe? Então, foi quando ele falou, procura o CDL, procurei o CDL e decidi, agora eu vou profissionalizar o meu negócio. E daí foi, não, agora eu vou abrir um CNPJ e vou pra frente. Então, eu abri o CNPJ e logo na sequência já me cadastrei com o CDL e ali começou a história. Foi. É impressionante que nas duas situações, essa coisa de que eu tenho que fazer o meu melhor, mesmo que vai ser muito difícil agora. Então, eu tenho que trabalhar fora e trabalhar no meu negócio também, eu tenho que lidar com a casa e tudo mais. E às vezes tem gente que não começa pensando nisso, né? Eu não vou fazer porque assim, ó, eu já tenho o meu trabalho, eu tenho a casa. Como é que eu vou dar conta de fazer algo paralelo? Mas quando tu tem amor, paixão por aquilo, tu tá cansada, tá uma correria, mas tu vai, né? E eu tenho certeza que assim, essa bagagem que tu teve nesses 2 anos dessa loucura te preparou ainda mais pra te ser uma melhor profissional agora, no começar, né? Com certeza. Que daí me mostrou que eu sou capaz de alcançar o que eu realmente quiser, né? Independente da dificuldade que esteja. Se você coloca aquilo como prioridade, você é capaz de conseguir. Então, foi isso que eu vi, né? Até uma frase que marcou, né? Se um homem consegue, eu também consigo. Não o homem em sentido sexual, né? Mas a pessoa humana, né? Então, se outra pessoa consegue, eu também consigo, né? Então, exatamente. Então, foi um foco mesmo que eu dediquei para isso, para poder me aperfeiçoar, né? E a gente vê esse crescimento gradativo. Eu gosto de deixar até no meu Instagram, um dos primeiros vídeos que eu vejo, eu falo assim, gente, tá horrível o vídeo, sabe? Quando você olha a tua história assim, falei, mas faz parte da minha história, faz parte do crescimento. Então, eu mesmo gosto de rodar o feed, assim, para ver a evolução que eu tive, assim, até na parte de falar, né? Mesmo que eu já trabalhasse com treinamento, mesmo você já fazendo outros cursos, outras escolas, né? Mesmo trabalhando em outras empresas com isso, quanto mais você faz, melhor você fica, né? Então, sempre tem um campo para você melhorar. E eu ver isso me incentiva a continuar crescendo cada vez mais. Eu acho que o maior desafio é esse, né? É tu perceber que é uma trajetória e que tu vai começar não tão boa assim, como tu queria que fosse, né? Porque a gente tem mania de perfeccionismo, assim. Às vezes não começa porque grava um vídeo, não ficou bom, gravou. Mas eu não tenho equipamento, mas eu não tenho tempo, mas eu não tenho, sei lá, as condições financeiras suficientes para ter uma sala específica, uma escola já montada. Não, faz com o que tu tem e vai, né? E isso para mim era muito difícil.
Muito difícil. Hoje eu gravar vídeos pra mim é um ganho assim enorme, né? Porque depois que eu fiz a formação, um dos meus desafios era entrar para a equipe de quem fez a minha formação de coach. Eu falei, não, eu quero entrar para a equipe. E teve um processo assim que ele foi fazendo de seleção e um deles era gravar um vídeo com um determinado conteúdo. Eu acho que eu nunca passei tanto nervoso na vida. Pra você ter ideia, eu não mandava muito treino. Isso, muito. Eu não mandava áudio no WhatsApp, porque eu não gostava de ouvir a minha própria voz. Então, eu fazer um vídeo curto ali pra ele de 2 minutos, foi assim, sabe aquele a prorrogação do segundo tempo ali? Foi quando eu fiz o primeiro vídeo. Daí ali eu falei assim, é isso, você tem que fazer, vamos fazer e vai. Mas, muitas vezes essa parte do perfeccionismo me travava. Cansei de fazer material. Até hoje, não vou mentir, que tenho vários vídeos gravados que eu não postei. Que daí eu fiquei demorando pra editar, ou a edição não ficou boa. E eu falei assim, não. Daí passou tanto tempo que daí perdeu o sentido pra mim aquele material, né? Então, isso ainda venho trabalhando, mas já diminuiu muito. Mas é algo que a gente vê resultado, né? E o que me ajudou também a me inspirar é ver o trabalho de outras pessoas. De ver como elas começaram, né? E muitos têm, assim, que você vê que começou em casa também, com um celular, não tinha estúdio, não tinha nada, né? E depois você foi vendo o crescimento. Então, eu falei, não, se eles conseguiram, eu também vou conseguir, né? É isso, Coloca né? um pano verde, no caso a gente precisa muito de verde, né? Atrai um pano verde até pintar a parede de verde ou de branco e assim a gente vai. Mas Que foi, olha, se olhar também os primeiros nossos vídeos, né? Fazendo, hoje tem curso. Meu Jesus. Era o pano, sabe, que balançava. Mas antes de ter a escola, você fazia em casa. Aham, a gente fazendo. na pandemia ajudou muito a carreira de vocês, porque assim, de intérprete, né? Porque eu lembro que quando começou essa coisa das lives e que tava todo mundo em casa e que até inclusive o próprio podcast, que quando começou lá na pandemia, muita gente tinha os intérpretes ali no cantinho, né? Pra vocês mudou a vida de vocês em si, naquele período? Então, a gente foi bastante relevante, né? Tivemos um crescimento, mas assim, a gente salvou gente também, sabe? Porque assim, a área da saúde, qualquer ali, não tem uma preparação. E daí chegava o surdo, como que ia ligar para uma emergência? Nunca tinha pensado nisso. Entendesse? E um dia um colega nosso infartando, né? E a esposa também surda ligou para nós. Era o quê? 1h15 da manhã? Mas ela ligou ligação normal ou por vídeo? Não, com surdo a gente só fala em vídeo, né? Isso que eu ia falar. Pois é. Ligou e daí, o telefone tá tocando. E o meu sono é muito leve. Gente, se cair... A penugem da gata, às vezes eu acordo, né? O meu não era, depois que eu virei mãe, hoje em dia... Daí, eles já dizem que eu não durmo, né? Mas eu vi o telefonezinho, eu disse, tá, os meus filhos estão dentro de casa, se acontecer... Daí eu só olhei assim, tá, é o fulano. Eu cliquei, estavam nervosos, né? Só que assim, daí teve um pouco da falta de sabedoria, da ignorância também, porque não conheciam a língua. Os bombeiros, não, eu quero que a pessoa ligue. Daí nós até explicar que a pessoa que precisava, né? Daí a gente passou o endereço, daí o SAMU chegou lá, levou ele com o celular e o SAMU ali, a gente fazendo atendimento. Meu Deus, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Interessante que quando a gente não convive com pessoas assim, a gente não tem noção, não sente o tamanho do... Porque imagina, até ligar, uma emergência, né? Sim. Então, até ligar pra alguém que consiga fazer essa ponte. Às vezes a pessoa vai piorando o quadro Isso. e não chega a emergência, né? E geralmente o corpo de bombeiro, quando tá em atendimento, né? Eles ficam passando para você o que você precisa fazer até em si a ambulância chegar, né? Pergunta como é que tá a pessoa e ele vai te ajudando por telefone. Talvez isso ele quis falar, mas aí a pessoa como é que ele vai ajudar?
como? Gente do céu. É. É uma coisa de se pensar. É de se pensar. Por isso. E não existe aplicativos na própria ligação. Não sei. Agora eu fiquei. Pois é. Eu confesso que eu fiquei. Por favor, gente, né? Quem se envolve em Gente, aplicativos e coisa aí. A Escola Libras de Ação está aberta, assim, para entrar em contato pra gente, né? Para conversar. A gente quer colocar esse aplicativo no ar, né? Que todos os médicos tenham acesso, todo assim. Eu vou consultar, eu chego lá, abro o aplicativo, porque imagine, uma mulher vai consultar o caso de uma outra surda, na pandemia, no meio ali, que o regional não deixava ninguém entrar, era só o paciente e deu. Né? Sim, normalmente. Tu ter que se impor, tu às vezes chamar a polícia para tu. Não, ela precisa. Chegamos lá, fizeram o exame. Ela já estava, acho que era a 8ª vez que ela tinha ido no médico. Daí ela ligou chorando que não aguentava. Daí nós largamos tudo. Não, hoje a gente vai junto contigo te ajudar. Vamos ver o que está acontecendo. Chegamos lá, ela estava com infecção na pedra do rim. Se não levar... Aquele dia ela só passou pelo médico e foi pro corredor da cirurgia. Meu Deus do céu. Eu realmente Então, agora abriu assim na minha cabeça um... Gente, a gente não faz ideia da dificuldade que as pessoas que surdo e mudo enfrentam todos os dias, porque E são umas coisas simples, né? uma simples. ligação. Era uma pedra no rim, né? Talvez não precisasse tanto, né? Não chegasse a ter infeccionado. Mas ela, por não... Chegava lá com dor, falava que estava com febre, dava analgésico, passava... Porque explica pro médico qual é a dor que tá sentindo, né? Se o médico não... Fazia não tem... umas caretas. E se o hospital médico. não tem um intérprete, Alô, Jorginho Melo, já chamar o governador do estado, em parceria aí, né? Colocar intérprete. Prefeito da Palhoça. Prefeito de Palhoça, vamos ou colocar um intérprete em cada unidade, né? Ou então ajudar numa parceria para criar um aplicativo que fica às vezes um totem, sei lá como é que se chama, nos lugares para que a pessoa consiga pelo menos clicar, nível de dor, tanto. É aqui, porque às vezes também tem dificuldade de ler e escrever, mas se tiver onde de alguma forma se comunicar, vocês têm algum projeto, algum contato? Então conta pra gente já fazer o recorte aqui e marcar todo mundo que precisa. A gente tem o projeto, né, que vai ser Connect Libras, né, mas tá assim difícil pelos valores que a gente está pesquisando para ter esse projeto, para criar o aplicativo, porque a gente tem a equipe, temos os intérpretes, mas precisamos Na parte da tecnologia. da é muito tecnologia, cara, né? é muito cara para criar esse aplicativo. Então, nós estamos nessa batalha aí. E o que o aplicativo vai proporcionar? Ele vai proporcionar um exemplo assim. Chegou... Hoje tu vai fazer uma entrevista com um surdo. Tu clicava ali, vou precisar tantas horas do intérprete. O intérprete vai ficar aqui junto contigo na tela e o surdo se comunicando. Daí você fala, ele passa pro surdo e o surdo falando, ele passa para ti. Entendi, não precisa nem... Isso tudo dentro do aplicativo. Dentro do aplicativo, dentro desse sistema. Gente, realmente agora eu vou pra pra casa pensativa agora. Para olhar assim, parece assim, simples, né? Que é o surdo, o ouvinte e o intérprete, né? Mas... Não é algo simples. né? Mas não é. Se tu olhar assim, precisa dessa conexão dos três e precisamos do que nos faz sobreviver, né? Sim, com certeza. Do que nos faz nos rir sempre, né? Sim. Não, e a gente vai entrar nesse assunto aqui, que lógico que a gente fala que tem que fazer o que ama, né? Quando a gente ama o que a gente faz, a gente enfrenta todos os desafios possíveis, mas a gente foca principalmente numa forma de retribuição financeira para que a gente consiga realizar sonhos, que a gente consiga dar uma condição de vida melhor para nossa família, né? Mas vamos conversar sobre esse projeto aí, vamos levantar uma bandeira. No final a gente grava um vídeo, aí eu vou falando, a senhora vai... né? Boa. Gente, de alguma forma incentivar ou buscar apoiadores, né?
Porque, olha, eu gente fiquei impactada agora com a gente já informação. conseguiu o direito, né, do intérprete entrar no consultório, Tá. né, junto com, por daí o surdo paga, ou às vezes como a gente tem muito amigo, vai lá junto, faz aquela obra social. Uhum. Mas foi assim, levar muito puxão. Mas nem para entrar no Eles não consultório, deixavam, não. imagine na... Mas como acompanhante? Não, porque não podia. Porque ele era adulto. Ah, São sim. adultos. Só entra, é porque a gente é mãe, daí só entra. Ah. Só adultos. Como que eu vou entrar com uma pessoa de 40 anos? E hoje o trabalho de vocês, lógico, na escola daí é o ensinar, né, a Libras, Ensinar os mas ouvintes. vocês participam de projetos, então, nesse sentido, de precisa acompanhar num hospital, precisa, não sei, uma entrevista de emprego, às vezes. Demissão, porque estava também tendo assim muita questões não explicadas, porque se eu não entendo a língua, é a mesma coisa, tá falando aqui, você me dá uma demissão em inglês, né? Uhum. Eu não entendo muito inglês, né? Eu não vou saber se aquilo é certo, é o meu direito ou não. Mas você vê, né? Eu trabalhando com empresas, o maior problema dentro, um dos, né, é a comunicação. É a comunicação. E eles têm dificuldade de passar, né, demandas para os próprios colaboradores e demitir. A demissão em si, às vezes eles querem demitir uma pessoa, mas eles não observam que o próprio líder, né, o próprio gerente, a pessoa que está responsável pelo aquele colaborador, colocou ela com as qualidades que ela tem numa função errada, né? Então ele quer demitir a pessoa, mas é porque ele não tá vendo que ela não tem a habilidade ou ela não tem o perfil para aquela função que ela está exercendo. E ela simplesmente é demitida sem ter clareza. Ela mesmo não entende o porquê. Isso no mesmo idioma. Agora imagina isso sendo um surdo mudo. Eu tava pensando exatamente em conexão, né? Porque na empresa, a maior dificuldade, pelo menos o que eu vejo hoje, de todas as empresas que eu trabalhei, eu nunca trabalhei com uma pessoa surda e muda. Nunca. E daí eu penso assim, as empresas não estão preparadas, né? Desculpa, mas só para terminar o raciocínio, entre os funcionários em si e principalmente líder, como tu falou, se às vezes o chefe ou o líder não consegue explicar, né? Como é que vai explicar para uma pessoa? Gente, é que eu tô... Tá curiosa? Tô curiosa, tô. Eu estudei. Você sabe que quando eu fiz o meu ensino médio, a minha escola, ela tinha uma turma específica de surdo-mudo. Então, foi ali onde eu comecei a conviver. Sim, só que já faz muitos anos, né? Então, eles me deram um sinal, a gente conversava com eles, a gente ficava no recreio, né? Então, eles iam ensinando a gente... Tu lembra do teu... Lembro, que era o B de Bruna, e era assim por causa da sobrancelha, que era a sobrancelha grossa. Então, era assim, né? Esse é o nome dela na comunidade surda. Isso. E o meu nome eu sei fazer ainda, né? Então, algumas coisas ainda eu lembro. Então, para mim já foi impactante, né? E você fala, realmente, nas empresas, eu já trabalhei com pessoas com deficiência física, né? Com outras dificuldades. Mas surdo-mudo, eu realmente não lembro de ter trabalhado com ninguém. O termo correto é a gente falar surdo só, né? Só surdo, Só tá. surdo. Tá. Mas é desafiador, assim, porque daí você tem que te manter a ética de um profissional, porque a gente sabe, no Brasil que estamos, alguém ser demitida, né? E tu vê ali e explicar, né? Às vezes, que é por enxugar gastos e tal, mas às vezes também não é, né? Então, a gente tem. Além do cuidado que o líder tem que ter para desligar a pessoa, o intérprete tem que passar esse mesmo cuidado, né? E o intérprete trabalha muito com vocês trabalham muito com o visual, né? A emoção, você tem que isso, né? Na verdade, quando é demissão, a gente não pode passar muita emoção, porque senão, às vezes, a gente pode até chorar. Já foi, né, o caso. Pois é. Porque se emociona pelo outro. Se emociona, né? Mas as outras, no atendimento de loja, atendimento, porque surdo, o que nós ouvintes, às vezes não queremos entender que o surdo é um cidadão.
Sim. que paga Comum. imposto. Sim. E muitos, Uhum. sabe? Ele compra carro, Então, é naquela dificuldade ali. Teve assim, uns exemplos, assim, ele trabalhou, foi juntando, guardando dinheiro para comprar à vista, né, o carro. E ele chegou na concessionária, o cara, tipo, quis passar a perna, daí ele ligou, ai, não, tô aqui passando dinheiro de homem. Não passa dinheiro nenhum, vamos lá. Realmente, Tava sendo ludibriado pelo vendedor. É. Daí ele, tá, mas tu vai vender esse carro por esse valor. Uhum. Tu sabe que não vale. Uhum. Então, porque a pessoa, eles pensam, Que não... Que Pega pode, a inocência, né? pegar na inocência. E quando é que foi que a senhora viu que tudo isso daria dinheiro? Porque a escola em si, a gente sabe que pensar na escola tem um retorno financeiro, né? Eu vou dar uma aula em troca. Mas esses outros trabalhos, foi dentro da comunidade que a senhora foi aprendendo que, dá para cobrar para ir junto a uma consulta médica, dá para... Porque como é algo que se trata de uma deficiência, às vezes fica com aquele sentimento de, eu vou cobrar para ajudar uma pessoa. não, a gente tem um sindicato, né, Uhum. e ele nos instrui, tem uma tabela, porque senão pode sair aí cobrando absurdo ou menos, né, do que vale. Porque, é só, às vezes fala assim, mas é só umas palavrinhas. É o conhecimento da pessoa. né? Porque assim, imagine, o que nós estamos falando aqui, tu desenvolver em milésimo de minuto em sinal, né? Tem até uma ilustração que eu gosto de usar, que é quando um barco tá estragado e o dono do barco chama vários mecânicos. Aí um vem e mexe no barco e não consegue, mexe, não consigo arrumar teu problema. Aí ele pagou lá 5 mil. Aí vem outro, quanto custa? 10 mil. Ele veio, mexe, passou o dia e não conseguiu arrumar o problema. Aí ele foi lá e fala assim, olha, tem o fulano lá, vai lá e chama ele, que ele vai consertar o barco. Aí ele foi, olhou o barco, apertou o parafuso, pode ligar, o barco tá funcionando. Ele, meu Deus, eu tô há mais de uma semana, né? E agora você, em 1 minuto, você conseguiu arrumar, quanto foi? Ele, 30 mil. Daí ele assim, mas como assim? Só foi... Ele falou assim, não é pelo tempo, mas é pelo conhecimento de saber qual parafuso apertar, né? Então é justamente isso, né? Tem muita gente que quer colocar preço no nosso trabalho, né? Mas não conhece todo o processo que teve, né? Que passar para você chegar lá, ter o conhecimento de saber realmente, não, é esse parafuso aqui, né? Então, por isso que foi rápido, né? Não, e eu perguntei isso e eu vou perguntar a mesma coisa para ti, porque a gente precificar o nosso trabalho, no início, principalmente, é muito difícil. Muito. Aonde a gente não se valoriza, acha assim, eu tô começando agora, então eu preciso de cliente, eu vou fazer por qualquer coisa. Daí, às vezes, acaba pegando serviços que não tá de acordo com o que tu quer, com o que tu deseja, ou passa muito mais trabalho do que tu imaginava. E a gente vai acontecendo isso ao longo do tempo, né? Entendendo assim, qual é o meu papel, eu sou profissional e eu posso cobrar. E a minha curiosidade era nesse sentido, porque, como eu falei, às vezes é um trabalho social. Que bom que tem o sindicato que já traz uma tabela e diz, é o valor de tanto, porque, Mel, que... Tem pessoas que vão falar, e daí eu tenho exemplos de outras deficiências, né? Mas que falam assim, meu Deus, tu vai cobrar para ajudar uma pessoa, tu vai cobrar para fazer algo que só algumas palavrinhas, mas realmente é isso, é todo o trabalho que tu tem, né? Mas seria como você ensinar inglês. É. Você tá ajudando uma pessoa a aprender o inglês, né? Um outro idioma, né? Pô, eu vejo assim, né? Sim. Tem o movimento, tem o desgaste emocional, porque o nosso emocional, assim, né, o mental, ele tem que girar muito rápido. Então, imagina uma palestra, um evento aí de 3 horas, a pessoa ainda não quer aceitar que precisa de 2, 3 intérpretes, porque é lei a gente ter que trocar de 20 em 20 minutos. Cansa, gente, Porque né? tu tem que ter o teu padrão ali, ficar em pé e ali sinalizando. Imagine, tudo... E aqui é a mesma posição, tu não vai mudar.
Sim, né? sim. E você tem que estar muito concentrada, porque você vai estar interpretando o que o outro está dizendo. Então, é a mesma coisa que uma tradução. Então, você tem que manter focado ali. E se passar desse tempo, você acaba se distraindo, né? Porque você cansa, Perde. pode perder alguma informação, né? Então, para a senhora precificar foi conhecendo o sindicato e sabendo ali quais os valores. Foi fácil pegar aqueles valores e dizer assim, agora eu vou cobrar isso aqui? Ou no início teve dificuldade? Olha, até hoje não é muito fácil, sabe? Porque às vezes a gente lê, ai, quanto que. Tá, vamos ver a tabela. Tá, né? Daí tem. E a pessoa, mas tem um chorinho, sabe? Faz o chorinho. Não, mas não precisa ser assim, é rapidinho, é um vídeo que a gente grava, às vezes lá, não é um estúdio tão lindo quanto esse, né? Mas é o nosso estúdio. E. É só um estúdio, um vídeo que você vai colocar ali dentro da nossa propaganda. É rapidinho, 5 minutinhos. Mas a senhora cobra por tempo Tem tempo. ou por quantidade de palavras? Como que Não, funciona? é por tempo. Por tempo. Né? Entendi. E para ti, como é que foi precificar? Sair do CLT, começar a empreender e botar preço no teu negócio? Muito Porque daí, difícil. no teu caso, não tem um sindicato, né? Não. Vai apresentar. Eu, como advogada, a gente tem a OAB que tem a tabela lá, que te dá um norte de, tal peça cobra tanto. Mas no teu caso, como é que faz? E você tem que lidar ainda com a própria comparação. Você tem que evitar fazer a comparação fora, né? E o que acaba acontecendo é isso. Você fala, mas tem tantos no mercado, né, que fazem treinamentos de liderança, treinamentos de trabalho em equipe, puxa. E eu mesmo criei uma crença que me deixou para baixo. Então, eu fiz vários trabalhos de maneira gratuita. Várias palestras sem cobrar nada, né? Aí, a primeira empresa, eu lembro, assim, que eu cobrei, que para mim foi assim, uau, vou fazer, né? Fiz um treinamento, depois fiz acompanhamento com toda a equipe. Conhecimento, para me conhecer. Isso, de sessão de coach com cada colaborador e teve resultados muito bons. Até, por sinal, era uma empresa de advocacia, né? E quando eu fui colocar um valor, eu pesquisei no mercado qual era, e eu falei, não, é muito alto esse valor. Sério, eu diminui muito o valor, gente. Isso? E eu coloquei assim um valor irrisório, assim, ridículo, e a pessoa ainda chorou. E pediu para colocar o valor lá embaixo. E eu não valorizei o meu trabalho e aceitei o valor. Te entendo, amiga. Eu trabalhei mais de 3 meses, foi assim, só prejuízo. Porque teve o desgaste do carro, fora o meu tempo, fora a minha hora de serviço, todo o meu escritório, né? Então, assim, eu ganhei só em aprendizado, né? Em experiência. E treino. E, claro, o resultado de ver as pessoas dentro da empresa, os funcionários dela, se desenvolvendo, né? E descobrindo o seu potencial realmente. Teve até um que acabou se desligando da empresa porque ele estava se sentindo frustrado, mas é porque ele estava indo contra o que realmente ele queria fazer, né? Ele era um policial e ele estava afastado e ele estava com medo de voltar. Então, ele estava trabalhando como estagiário, né? E eu não sabia como é que ele mantinha a família dele nessa situação, né? E daí, com a sessão de coach, ele acabou revendo, né? O potencial dele e ele decidiu se desligar da empresa. Então, o meu ganho foi isso. Aí, depois disso, eu vim revendo. Como que eu vou fazer a precificação? Aí, depois que eu abri o MEI, falei, não, agora eu sou profissional, né? Eu abri o CNPJ. Eu falei, vou cobrar o valor. E fiz pesquisa de mercado, qual era o valor. Vi o meu conhecimento dentro do cenário. Eu falei, não, agora sim, agora eu estou preparada para colocar um valor competitivo dentro do mercado de trabalho. Que não seja tão exorbitante, porque tem valores que eu acho realmente que é exorbitante, não tem necessidade de tanto. E tem valor também que é muito abaixo. Então eu falei, vou encontrar agora um padrão, né? Um equilíbrio para poder fazer isso. Então, agora eu consegui. Tanto que agora eu sou Simples Nacional, né? Então, assim, desde que eu conheci a CDL até agora, em 2 anos, assim, foi um salto, assim, né? É interessante que, assim, no início a gente faz permuta, né? Eu vou interpretar e em troca tu me dá um espaço, tu me dá isso, aquilo, ou eu faço pra tua empresa e em troca o que a tua empresa vende, tá?
Pode acontecer no início, a gente precisa de clientes também. A gente precisa de material, até para dizer assim, olha, eu já atendi tal pessoa, já atendi tal empresa. Então, a gente faz essas trocas e que tá tudo bem. Para quem tá ouvindo a gente ou assistindo, não pensar assim, ai, mas eu tô fazendo, então tá tudo errado. Eu disse, não. Mas é para entender que a gente precisa se valorizar começo, também, né? E é um começo, você vai precisar. E é isso que você falou. Então, teve empresa que eu falava assim, então você divulga meu nome, né? Eu faço esse trabalho de maneira voluntária, né? Eu vou ter o ganho da experiência, né? Eu vou ter o ganho do prazer, porque a gente faz também por prazer esse trabalho, mas também vou ter a divulgação, né? E é uma empresa de nome renomado. Então, é o que eu trago hoje na minha bagagem. Então, quando eu vou apresentar, né, o portfólio para outras empresas, eu coloco o nome dela. Então, para quem está começando agora, realmente faz parte desse crescimento, né? Então, às vezes assim, eu não vou cobrar, então também não vou fazer, daí você acaba naquele assunto que a gente estava lá no começo, do perfeccionismo, e não sai do lugar, né? Então, é melhor você já começar fazendo, nem que seja gratuito, mas depois você reconhecer o teu potencial, né? Você não deixar que isso dure por muito tempo, né? E também entender que quando a gente fala em se valorizar, é inclusive quando tu faz de forma gratuita ou permuta, enfim, né? Porque o que acontece? Tá, eu tô começando, eu preciso desses nomes. Vamos fazer permuta. Tu me dá o produto que tu vende, em troca eu dou o meu serviço. Só que assim, não vai ser também, o teu produto custa R$50, o meu serviço custaria, sei lá, R$200. Vai ser elas por elas. Não, vamos fazer então, tu me dá 4 produtos do teu, né? Tentar se valorizar nesse sentido, né? Aonde todo mundo sai ganhando. O que não pode é tu deixar, porque eu tô começando e aceitar qualquer coisa, né? Porque também tem o valor do nosso conhecimento, né? Sim. E tudo mais. E isso daí você não vai te desmotivar, né? Você vai acabar se Vai. desanimando, porque querendo ou não, tem um esforço, tem um investimento, né? De todo, de recurso financeiro, porque você teve que investir para você estudar, do seu tempo, né? Às vezes, outras coisas que você deixou de fazer para você agregar aquele conhecimento. E se você só faz isso de maneira sem valorizar o teu trabalho, que nem estava falando, sem ter essa troca, esse ganha-ganha, você vai se desanimar. Você vai falar assim, isso não é para mim. E às vezes a gente vê muitos empreendedores que começam e acabam desistindo por causa disso, né? Porque eles não estão vendo o retorno. Então, o primeiro passo é isso que você falou mesmo. Achei bem interessante. A gente reconhecer o nosso potencial, né? Porque você faz essa troca para você começar, né? O teu trabalho em si, né? E é por isso que às vezes não há interesse nem dos profissionais de encarar continuar no CLT, né? Porque é mais fácil, é garantido o final do mês, né? Porque quando se iniciam ser empreendedores, tem aquela balança, né? Sim. Não só quando inicia, E no né? percurso, que no nosso caso, agora, como já passa para o segundo módulo, dá um quebrinha ali, né? Sim. Tem mês que tu tá ganhando super bem, tem mês que tu tá ganhando Tem pouco. alunos que desistem, tem alunos que não entram no próximo, no avançado, então a gente sai do básico e a gente fica naquela, né? E agora? Mas, então, eles preferem se garantir no CLT, no estado da vida aí, né? Que nas escolas que frustram muitos professores, que a gente tá vendo, né? Eu ainda não fui, né? Não pretendo ir para a rede municipal nem estadual, né? Porque, assim, eu acho que a minha saúde física mental não vai aguentar. Assim. Desvalorização tanto salarial quanto o pessoal lidar com os alunos. Porque lá dentro mesmo tem aquele preconceito, né? Porque tu é professora de um aluno. Entendi. Hoje não tem mais turmas, né? Que na minha época era uma turma. Não, hoje Agora, aquele aluno é incluído dentro da... É um aluno surdo dentro de 40 alunos. Ele é o 41. Eu vou fugir rapidinho, eu quero a opinião da senhora. A senhora acha que realmente é inclusão botar um aluno, assim, na sala onde tem tantas crianças diferentes? Ou seria o ideal, assim, busca vários alunos e tenta botar, então, mais do que um na sala, para que eles se sintam mais acolhidos? A senhora acha que faz diferença?
Mel. Não sei se eu consegui explicar Mel, o que eu tu conseguiu, mas a resposta, assim, vamos deixar meio no alto, porque, assim, É um assunto polêmico. é Não, polêmico, tá, entendo. porque, Aham. assim, como que um aluno dito normal vai se comunicar com surdo ou com TDAH, que estão todos, né, um autista, todos na mesma sala. Uhum. Ali está o autista, ali está o intelectual e o surdo também. É, E os outros normais Uhum. e a escola que não sabe nada, começando lá Sim. e que toca Não, tá no papel, segue isso daqui, Aham. né? Daí pode deixar que eu assuma a bronca aqui da polêmica que eu trouxe. Porque, na minha visão, exclui muito mais esses alunos, todos de qualquer deficiência, né? De qualquer situação em que eles são os únicos dentro da sala de aula, acaba excluindo muito mais do que gerando inclusão, porque eles acabam não tendo tantos amigos, porque os amigos não sabem se comunicar ou não sabem lidar com a deficiência dele. Acaba não sendo convidado para os eventos, enfim. Então, na minha visão, é uma forma equivocada de incluir, porque tu tá colocando alguém que é totalmente diferente, não vai conseguir desenvolver aquilo ali num ambiente em que as crianças, a gente sabe como é, eles são livres de preconceito, eles nascem sem, mas ao longo do tempo vai tendo as piadinhas, vai tendo isso, vão criando a patotinha deles e, infelizmente, acontece a exclusão dentro da inclusão. Então, quem sabe se tivesse uma turma assim, não, vamos botar mais do que um então, pelo menos vai ter 3, 4. Isso. Seria diferente, né? Eu daria minha opinião, já que você vai assumir a branca. Não, se a senhora não quiser se envolver, tá tudo bem. Eu daria minha certo. opinião assim, ó, por que não começar lá na primeirinha série, ou lá na parte da direção, da coordenação, aprendendo a língua. Porque quando chega lá, né, não tem o surdo hoje aqui nessa sala, mas amanhã pode chegar, um da primeirinha. E os meus alunos vão tratar ele, oi, tudo bom? Vamos fazer junto atividade? Então, não seria um mundo inclusivo melhor? Que todo mundo ia se comunicar, seria a cidade que diz que uma cidade que todo mundo, é estranho quem não fala Libras. Sim. Então, Lá na escola, por exemplo, como eu estava lá em Curitiba, e esse colégio é o Instituto de Educação do Paraná, Professor Erasmo Piloto, gigante. Ele fica bem no centro de Curitiba. Eu não sei, porque eu nunca pesquisei também, né, se existiam outras escolas, mas se lá tinha uma turma que tinha essa acessibilidade, então fazia com que, mas nesse bairro só tem um aluno, mas essa escola atende a essa necessidade, então esse aluno estudava nessa escola, né, porque daí os pais vão recorrer atrás do que tem para oferecer. E parecia que funcionava muito bem. Tinha a turma de surdos, né? Tinha a turma também de crianças com necessidades especiais. E porque assim, eu vou até dar minha opinião agora também nessa parte. Dentro da mesma sala, vai ter que ter aquele colega que vai ter que ter a vontade de aprender a se comunicar com aquele lá, de ter a empatia. E hoje, infelizmente, não tem a base em casa da criação, né? Para as crianças terem esse estalo, né, de pensar no próximo. Pelo contrário, né, a gente vem vendo uma sociedade cada vez mais egoísta e isso só reflete no ambiente de trabalho, né? Essa base que a gente não tem, familiar, essa base da escola, reflete quando eles se tornam adultos no ambiente de trabalho, né, onde as pessoas estão focadas mais em si do que no próximo. Então, o aluno sozinho, tendo só aquela dificuldade, né, de se comunicar dentro da sala, talvez torne ele mais fechado
do que se ele tivesse num ambiente onde ele se sentisse mais acolhido, né? Do que Mais pertencente. mais né? pertencente, E exatamente. é interessante que tu falou do ambiente de trabalho. Tu que trabalha com muitas pessoas, né? E falasse 2 vezes aqui já sobre entender o seu propósito e entender a melhor função para as suas qualidades. Porque acontece muito isso também, né? Da gente aceitar qualquer trabalho porque a gente precisa, mas a gente não tá usando das nossas habilidades ou do que a gente gosta. Sendo que na própria empresa poderia se realocar, ou poderia procurar ou descobrir uma nova habilidade, né? Então tudo isso já vem desde a época da escola. A mesma coisa os surdos. Se tem os intérpretes também, né? Se tem esse olhar, se tem esse cuidado, quando se tornar adulto, vai conseguir até se impor dentro da empresa. Isso, saber é o autoconhecimento, né? Eu até costumo falar assim, que a pessoa que a gente menos vê somos nós mesmos, né? Você olha no espelho 1, 2 vezes no dia para ver se o cabelo tá bom, se a roupa tá boa, né? Se quando você acorda, se arruma e sai e pronto. Mas quando que você para olhar quem você realmente é? Né? E dentro dos treinamentos que eu faço, mesmo dentro da empresa, eu puxo essa pergunta: quem é você? Né? E muitos, ou a grande maioria, não sabe responder, né? Porque é muito mais fácil eu apontar os seus defeitos, porque eu estou vendo você, do que eu ver realmente quem sou eu, ou quais são as minhas qualidades, o que eu quero para mim, né? Como pessoa, como profissional, aonde eu quero chegar. Então, são perguntas que eu sempre repito, né? Dentro da empresa, independente se a pessoa é líder ou ela faz parte da equipe. Mas você está trabalhando dentro de uma empresa para quê? Qual é o teu objetivo? O que você quer com isso? E se tivesse uma base sólida ensinando as pessoas a serem pensantes, né? Isso seria totalmente diferente. Então, eu vejo assim, eu faço um trabalho que eu já pego a pessoa formada e tenho que fazer ela ter uma nova visão. Isso! Fazer uma reforma, né? Ela tem que aprender a se ver, né? Refazer aquele processo, né? Entender o porquê que ela faz aquilo que ela faz e como que ela pode usar isso a seu favor para ter resultados crescentes, eu falo assim, exponencial, né? Você pode evoluir muito se você dedicar esse tempo para isso, né? E se tem na base, que são as nossas crianças, que é um livrinho em branco, né? Tanto que a criança, no primeiro setênio, que é de 0 a 7 anos, ela não tem ainda a mente consciente dela, ela só tem o subconsciente. Então, tudo que ela vê, tudo que ela escuta, o ambiente que ela vive, né? O comportamento dos pais, tudo isso influencia na personalidade dela. Né? E depois dos 7 aos 14, aí sim começa a formar a consciência dela, onde ela começa a questionar, mas aquilo já está enraizado dentro da criança. Então, muitas vezes eu vejo crianças na escola ou na rua, quando eu estou fazendo um outro serviço voluntário que eu faço, e eu fico assim, meu Deus, o que essa criança está vendo para ela estar se comportando dessa forma, né? E é algo que chama muita atenção mesmo, assim, eu sempre faço pergunta, então, quando eu posso, nos treinamentos, eu falo muito para quem tem filho, gente, preste atenção, né, ao que você tá deixando o teu filho ver, o que você tá alimentando ele, porque ele é como um celularzinho. Né? Eu falo assim, ele já vem com uma programação de fábrica, como todos nós já viemos com essa programação, né? A gente sabe como a gente tem que se comportar quando tá triste, quando tá alegre, né? Isso é a programação que vem de fábrica, né? Mas, se eu der o mesmo celular para cada uma de nós 3 aqui, daqui uma semana ele já vai estar totalmente diferente. Por quê? Porque a gente vai alimentar com programas diferentes, você vai configurar ele de forma diferente. Então, a nossa mente funciona da mesma forma, né? A gente é um caderninho em branco, mas a gente vem com essa programação de fábrica. Mas o que a gente vai alimentando ao longo desses anos é o que vai formando quem a gente realmente é hoje, né? Isso é a importância da gente prestar atenção nisso. E eu vi uma entrevista essa semana de um neurocientista que ele falou uma coisa bem bonita, que é toda deficiência ou toda doença, ela vem para que a gente descubra vinda
que a gente descubra algo, um talento a mais. Ou vai aflorar algo, uma habilidade maior na gente, né? Isso. Eu não falei com as palavras corretas, depois eu vejo o nome e falo direitinho pra vocês, porque a fala dele foi muito bonita, assim. E principalmente na pessoa surda, é a mesma coisa, não só nela, né? Mas quem tem outras deficiências. Quem é cego, a audição fica muito boa. Quem é surdo, outras habilidades, talvez de tato, cheiro, a visão vai mudar Ela completamente. Então, são habilidades que, não é porque eu tenho essa deficiência que agora o mundo todo eu perdi o meu valor. Pelo contrário, o teu valor está ainda mais aflorado em outros quesitos, que é o que acontece na empresa. Às vezes eu tenho uma habilidade muito grande em algo e não estou trabalhando aonde essa minha habilidade é explorada. O surdo é a mesma coisa. Às vezes cresce com essa coisa de discriminação mesmo, né? De não ter oportunidade, preconceito e não tem a habilidade explorada, que é a da visão, a do... Enfim, tantas acaba outras, né? se deixando a pessoa de lado, não se trabalha isso, né? Ela assim, não, então ela é surda, então a gente não vai trabalhar isso com ela. Daí, por que você não vai trabalhar isso com ela, né? Pelo contrário, isso desenvolve cada vez mais a pessoa em si, né? E seria muito bom se a gente tivesse empresas com esse olhar, né? Eu não conheço. Se existe alguém, eu gostaria de conhecer. Eu realmente, porque a gente escuta muito a parte de deficiência física, então tem uma bandeira muito grande, tanto que em todos os locais que a gente vai sempre tem um acesso a cadeirante, né? E as empresas, elas têm que ter, né? Ela tem uma quantidade de vagas diminuir específicas. aquela coisa do leão. Isso. A senhora tem essa visão também? Sim. Então, assim, as empresas, né, elas têm aquela cota que tem que contratar uns PCD, né? Só que daí, vamos dizer assim, não tem o preparo para levar alguém para dar um treinamento para os outros funcionários. Eu vou ter um surdo aqui, ou dois. Para a equipe toda, né? Para a equipe toda, ó, vai ser assim, assim. Vamos dizer o básico, aprender o básico. O que funciona aqui. O que nós vendemos? Nós vendemos isso. Então, é esse o sinal. Então, não acontecer que nem uma empresa aí que a gente é bem famosa, Cobrasol, e Palhoça, né? Que eles tinham os surdos, eles têm, né? Eles têm os PCDs surdos e eles são os melhores funcionários, porque eles são detalhistas. Tu der uma função para ele ali, explicando, mostrando, fizeram assim e tal. E esse surdo era o melhor, foi o melhor do destaque, né? Ele perguntou por que a foto dele estava lá no painel. Não foi explicado para ele. Não foi explicado. Daí não souberam. É porque tá beleza. Beleza. E ele perguntou, eu fui mal esse mês? Ai, que dó. E né? Mas a empresa, quando contrata um PCD surdo, ela não tem nenhum profissional que faça a tradução, Deveria, né? Gente, ou seja, o buraco é mais ainda. A comunicação, o problema da comunicação é muito pior, porque assim, já para contratar uma pessoa, né, dentro das empresas que eu trabalho já não tem... Eu escrevo, porque daí fica ali 1 hora, 2 pagando o intérprete, vai... tá. Entendeu? Entendi. Eu escrevo... Entendi. Tá lendo? Tá. Só que daí, às vezes, tem os que não sabem ler. Né? Ou, às vezes, tu vai ler e interpretar de uma forma errada, né? Porque até no WhatsApp, quando a gente manda alguma coisa escrita, que tu quer assim, vai parecer grosseiro, eu vou botar um bonequinho do lado que é pra dar uma quebrada no gelo. Às vezes acontece, né? Vai escrever, a pessoa interpreta de uma forma... Né? Gente, que dificuldade. Eu realmente... eu nunca e daí não coloca uma vírgula no lugar certo pra você ver como é que ela vai entender. A confusão, né? É a questão da foto, né? Então eu fui mal? Será que eu vou ser demitido? Tô sendo exposto, né? Então, é preconceito, não pode. A foto ali todo mundo vê.
Como é que pode? Não. Eu fui num show de comédia, daí eu não sei se é piada ou não, mas a comediante, que era cega, ela disse que trabalhou numa empresa que gostou muito do trabalho dela e que queriam trazer mais PCDs para aumentar essa coisa da inclusão dentro da empresa. E trouxeram um surdo-mudo e botaram para trabalhar junto com ela, para que ela ajudasse a ensinar o trabalho. Mas ela assim, eu sou cega, como é que eu vou ver o sinal de Libra, né? E ele é surdo, como é que eu vou falar? Eles assim, quer fazer inclusão, mas não, nem nisso pensa, né? Que vira essa loucura. Eu disse, meu Deus, realmente, que Você sabe dificuldade. que nessa da pessoa ser surda, eu conheci uma experiência que ela tinha um problema de audição, então ela era surda, só que com o tempo ela foi perdendo a visão. Aí como é que essa pessoa conseguia se alimentar? Nesse caso, o exemplo era em sentido espiritual. Como é que a pessoa ia se alimentar em sentido espiritual? Foi colocado uma pessoa específica, olha só que amoroso que foi, para fazer a tradução em Libras para ela, e ela sentia com a mão. Na mão dela. O cego surdo é assim, daí assim, no caso, pego, e tem profissionais muito bons aí. Tem um baita professor aí que ele é cego. Então, existe uma possibilidade. Sempre, só que é mas um daí cuidado o que mais. era? No caso, a pessoa que tem a dificuldade de visão, né? Ela teria que aprender a Teria que Libras. aprender, Isso. queria aprender muito fácil, ó, esse aqui é o sinal, né, de casa, ó, quando tu precisar, ó, vou perguntar, tudo na mão, eu pego a mão dela. Ela faz e eu ficava aqui, a pessoa fica com a mão assim, sentindo. Entendi. Entende? Ou seja, tudo na vida é possível, né? É. E eu vou aproveitar essa frase para voltar nessa questão do empreender, porque muitas vezes a gente não se coloca na posição de que eu vou tentar o possível, né? A gente acha sempre que é impossível. Que é impossível começar, é impossível dar o primeiro passo. E quando a gente vê e se permite, né? E mesmo com medo, as coisas acontecem e vão dando certo. E a gente pensa, meu Deus, que bom que eu tentei, né? Que bom que eu cheguei até aqui. E eu queria saber de vocês como é que foi a experiência de se voluntariar para escrever o livro. Porque quando tu escreve, tu vê toda a tua história ali, né? E quando eu abri aqui o podcast, eu falei disso. Disse, cara, como é que é escrever, ver a história de vocês resumida em 10 páginas? Em 10 páginas. É um desafio, né? Primeiro, como é que foi aceitar o convite de botar o nome e dizer, eu vou. Vamos ver no que dá. E depois, como é que foi ver a história de vocês escrita? Vai, Ju, Então, ver a minha história assim, meu Deus, mas tem muita coisa, tem que reduzir, que nem tu falou, né? Mas foi um sonho assim que todo mundo dizia, Sara, escreve um livro. Ai, bota no papel. E dessa semana, assim, o meu filho, mãe, vai botando tudo no papel, depois tu produz. Daí eu disse, não, mas eu já escrevi um livro. Porque todo mundo diz assim, né? Tem que plantar uma árvore, ter filhos e escrever um livro. Eu disse, então agora já tive meus filhos, já estão adultos, né? Falta plantar árvore. A árvore também já pronto. Então pronto. Agora vamos... E assim, o que eu digo assim, que nunca é impossível, né? Para você buscar conhecimento, porque... Quando eu tive que me afastar da gastronomia, devido a um problema de saúde, eu pensei, meu Deus, eu falei, não, ainda tem... Quando eles fizeram, que o meu marido já trabalhava um pouco na área, né? E eu com esse sonho guardadinho, né? De ter escola, de ter... E mais ali na comunidade surda, sempre tentando aprender. Quando, assim, eu passei no vestibular uma nova, 4 anos e meio aí de faculdade de letras libras, licenciatura, será que, sabe? E hoje, finalizando, então é possível você ter teus 40, esperou os filhos crescer, não sei, né? Nunca é tarde. Nunca é tarde, sabe? Assim, ontem começou o segundo semestre, olhando assim a UFSC lá, eu pensei assim, puxa... Né? Que caminhada. Tudo tem um tempo, assim. Hoje tu tem crianças pequenas, né? E tu passou tão rápido, assim, que o meu bebê tá com 25.
né? Olha aí, ó. Às vezes... O meu tá com 16. Óbvio. Os meus são mais novos. 1 e 2. Ó, pequenininho. Bem pequenininho. Aham. Mas é tão rápido, sabe? Que tu consegue superar isso. Quando são pequenos, essa correria aí do dia a dia de... Então, quando foi colocar tudo isso no papel para escrever, a senhora olhou e pensou assim, meu Deus, como eu percorri caminho. Como eu percorri caminho, como foi assim, longa essa caminhada. E, né, claro, a gente não colocou tudo ali, porque É bastante coisa. bastante coisa. E daí eu me tô, essa frase aqui é minha, foi a minha história um pouco. Mas, poxa, mas a gente não é casado, não vivemos. Aham. Né? Então deixa eu Ver, né? Ou seja, o marido tem uma participaçãozinha ali. entender. Então tá, então vamos. Né? Porque o sonho, sempre quem acreditava, eu sempre falava, eu ainda vou ter uma escola. E ele, ai, será? Ah, não. Acho que é melhor ficar assim mesmo. E você vê, né? Ela teve que diminuir, né? A minha dificuldade era expor, porque eu falei assim, meu Deus, eu tô expondo, né? Que você escrever teu livro, contar a tua história, é você expor a tua vida, né? É. E para mim foi desafiador. Eu falei assim, mas escrevi, eu era daquela assim, escrevi, e falei, ai, gente, nem deu o mínimo ainda. Sabe? Aham. Mas como eu sempre fui apaixonada pela literatura, desde a infância, minha mãe sempre incentivava a gente, né, a ler, então eu sempre fui muito assim, eu falo assim, quer me levar para passear, me leva numa biblioteca. Amo muito literatura. E já tive várias outras oportunidades de escrever o livro, mas nunca tive a coragem de participar. Então, quando veio esse convite da CDL, assim, eu falei assim, é agora. Agora falta escrever meu livro. Não, e assim, na verdade, eu fui lá, assim, eu não estava bem entendendo se era para só, eles queriam saber, tipo, uma entrevista e colocar no livro. Eu Entendi. pensei que era essa a minha participação. Aham. Quando o negócio veio para... Escrever? Peraí. Daí eu dizia, ei, não, então vai falando que eu vou digitando. Porque o negócio... Não, e você, que nem a Mel comentou, né? Quando você coloca no papel, você revive tudo de novo, né? E aflora todas as emoções. E eu chorei um monte quando eu tava escrevendo. Aí eu pedi pro meu marido ler, daqui a pouco ele veio do quarto com os olhos tudo inchado, assim. Porque realmente você revive tudo, né? Então, por mais que eu tenha sido mais, assim... não exposto tanto, né? Eu abreviei mais, vamos dizer, a história, assim, né? Não contei tantos detalhes, né? Ainda assim, foi bem emocionante reviver todo o processo que eu passei, né? Que é aquela parte de você recomeçar, né? Você se reinventar, você sair do zero, né? Você já tinha uma vida, você já tinha uma estrutura e você cortar tudo aquilo e começar algo novo, do zero, Cidade né? nova. Isso, exatamente. Né? Então, assim, um relacionamento novo, um estado novo, um trabalho novo, né? Tudo diferente, você começar do zero. Então, você escrever isso e você reler todo o processo que você passou e falar, uau, eu consegui. Aham, é gratificante. Eu falo aqui todas as vezes, né? São 16 autoras. 16 histórias diferentes, mas todas elas têm alguma coisa em comum. Seja eu virei a chave e mudei radicalmente a minha vida, fui com medo, mas fiz dar certo. Seja eu tentei, várias vezes tentei, não deu certo, comecei de novo e tudo mais, mas essa principalmente a determinação, de tu entender assim, pô, é o meu sonho, é a minha vontade, né? Eu vou fazer dar certo. E não tem idade, né? Não tem idade, não tem tempo para as coisas acontecerem, porque tu comentou de se cobrar muito e comparar, né? Isso. Todo mundo se compara de alguma forma, né? É inevitável. A gente olha o outro que tá no mesmo caminho que o nosso e pensa, poxa, como que ele tá lá na frente e eu não? Mas a gente tem que entender que a gente tem o nosso processo, né? O nosso se tempo, se eu conquistar a mesma coisa, tu precisou de um período para respirar, se colocar no lugar, tá, agora toda a bagagem que eu tenho, eu vou usar e vou empreender. Talvez se tu tivesse começado a empreender lá naquele período que tava aquela confusão, não tinha dado certo,
Porque daí o nosso mental precisa estar bem também. Precisa tá Porque é muito desafio, né? Eu tive que aprender a respeitar o meu corpo, né? Então, isso é algo que eu respeito muito até hoje, assim. Então, se eu não tô bem, eu falo assim, não, eu vou parar e depois eu faço. Porque, na verdade, é a gente que cria, né? Nós que criamos as nossas metas, os nossos alvos. Então, por que que eu vou criar algo, apesar de ser um sonho meu, em tão curto prazo que eu vou ficar desgastada a ponto de não conseguir cumprir o meu papel de mãe, o meu papel de esposa, né? O meu papel comigo mesma, ter tempo para mim. Então, o fato de eu me desligar de CLT, de eu sair da empresa, foi também para ter tempo para mim, né? Tempo de qualidade. Então, sempre foi esse a minha prioridade. Ter tempo para mim, para o meu filho, para minha casa, né? Para o meu marido, aproveitar isso. Só que você tem que respeitar. Porque senão, você que está empreendendo, né? Tem muitas mães que empreendem. Quando você vê, você tá 24 horas na tua empresa, né? Então, é algo que você realmente tem que aprender a falar assim, não, agora eu vou desligar e agora eu não vou cumprir o meu papel de empreendedor, agora eu vou cumprir o meu papel de mãe, né? Agora, e se eu não tivesse tirado esse tempo para isso, talvez a minha empresa não tivesse se sustentado. Porque daí, quando você está empreendendo, é você que é o teu negócio, né? Como eu trabalho com treinamento, como é que eu ia dar treinamento, motivar uma equipe, se eu estou desgastada, né? Se eu não estou bem em sentido emocional. Então, não faz sentido, né? Então, para eu poder ensinar alguém, eu tenho que aplicar na minha vida aquilo que eu vou passar para o outro, para mostrar que realmente é possível, né? Então, esse período para mim foi muito importante, porque eu queria mesmo, porque o meu filho nasceu e com 4 meses eu já voltei a trabalhar. Entendi. Né? Então, eu já não tive tempo com ele, assim, de passar muito tempo, de amamentar ele por, até 1 ano e pouco, né? Não tive, né? Isso, exatamente. Então, com 5 meses, meu leite secou, né? Então, eu falei, não, agora eu tenho a oportunidade, apesar dele já estar um mocinho, né? Fala assim, já tá um homem mesmo, né? Eu falei, não, eu vou tirar esse tempo para ficar com ele, que isso ele tinha 12 anos, 12, 13 anos, ele tava nessa faixa, né? Não, faz 5 anos. Faz faz 5 anos. Ele tinha 10 anos ainda, na época, que eu tirei esse 1 ano, assim, né? E foi muito importante. Então, foi importante tanto para ele quanto para mim, né? Para daí, sim, agora eu estar me sentindo bem para poder estruturar a minha empresa, para ela continuar. Senão, o que ia acontecer com a minha empresa? Ela ia começar a dar um pico e depois ia sumir, né? Sim. E a senhora falou que o bebê tem 25 anos já, né? 25 e que a escola e tudo mais, todo esse trabalho tem mais ou menos 7 anos. Ou seja, ele já tinha 19 e 20. Já deu para botar ele trabalhar, ajudar junto? Então, eles disseram, tem o mais velho, né? O mais velho sempre tá envolvido com a gente, né? A esposa dele tá junto, trabalha com a gente. Mas é o que ela falou, a qualidade, né? Como o meu esposo, ele é muito intenso. Gente... e às vezes eu tenho que dar umas equilibradas, sabe? Porque eu sou mais calma. Equilíbrio lá. Então ele assim, se tiver que ir até 2 da manhã editando, fazendo lá um projeto, ele tá ali dentro. Daí esse dia eu disse assim, dá pra parar. E daí o mais novo falou, não, quer falar com o pai, só fala em Libras. Porque não adianta, ele não vai ouvir. Então a gente fica pensando assim, meu Deus. E às vezes eu fico pegando esses gatilhos dele, daí depois eu vou lá, né, no secreto, porque a gente tem um propósito nessa terra, né, das nossas famílias e até eu digo até das nossas empresas, porque ninguém vem para monta uma empresa sem um propósito, né? Pra quê? Você é pra alguém descobrir o que quer, que nem tu falou. Eu quero impactar as pessoas de alguma forma, né? Porque tá andando... Eu falo assim, que elas vivem na síndrome do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. Deixa a vida me vida me leva. Isso. Nem elas sabem pra onde que elas estão indo. E também tem aquela, eu nasci assim, você assim, a Gabriela, né? Dessa síndrome de Gabriela. Gabriela, daí eu fico pensando assim, não, mas eu não quero que as pessoas vivam assim, mas é difícil, porque olha assim, vamos fazer o curso de Libras?
Mas é difícil, eu não vou aprender nunca. Eu disse, para de ser uma Gabriela. Você pode, é só você se dedicar, tu aprende. E é importante trazer essa fala de vocês, porque, vê, são 3 experiências diferentes aqui. Eu, com os meninos, um tem 1 ano, o outro tem 2. A minha culpa, porque nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Isso. A minha culpa já é o contrário, do meu lado profissional ter ficado de lado pra eu ficar mais em casa com eles. E eu me cobro ainda muito por isso, de, meu Deus, por que eu parei de trabalhar? Não parei, mas por que eu diminui tanto o meu trabalho? A minha vida profissional tá praticamente estagnada e não sei o que, Aí vem aqueles pensamentos. Aí tu fica, não, gente, é a qualidade com as crianças, é a importância de ter esse afeto. A Se base. fosse o contrário, que é o caso de Isso. vocês, eu voltei a trabalhar cedo. E agora ele ficou na creche, ou ficou com uma avó, ficou com não sei o que, Aí vem a culpa. Então, assim, se a gente pode levar, pelo menos de lição, que pra quem tem filhos, né? É que tá tudo bem, cada um tem seu processo. Vai chegar um momento que tu vai conseguir ter um momento de qualidade, seja no teu trabalho, que é o meu caso de retomar, e daí eu vou voltar, porque tudo tem tempo para as coisas acontecer, seja para pegar um tempo de qualidade com o bebê, né? Ou com um adolescente, pré-adolescente, agora adolescente, né? Porque a vida é um equilibrar pratos, né? Nem tudo vai estar em perfeita sincronia. A gente não vai conseguir ter a vida profissional perfeita, a casa tudo perfeito, os filhos em casa, a gente com tempo de qualidade, e a gente tem que saber o nosso propósito. E o que os filhos ensinam a gente é a gente ter prioridade, né? Qual que vai ser a tua prioridade naquele momento, né? Então, o filho tá com fome. Você vai deixar a casa bagunçada, porque você vai ter que fazer comida, né? Mesmo que não goste de cozinhar, porque eu também, não. Eu amo quem sabe cozinhar. Eu amo. Gente, às vezes é 11 horas. Mãe, tem alguma coisa pra comer? Não, mas peraí que eu já... O Vini é a mesma coisa. Eu tô com uma vontade de comer uma coisinha diferente, mas não tem nada, entre aspas, em casa, né? Pega um pão, pega um ovo, pega não sei o quê, quando vejo já sai um. Que delícia! Mas é isso, a gente não se culpar tanto. Não se culpa. E deixar a vida mostrar pra gente também o caminho, né? A gente se permitir ter o nosso tempo de tudo acontecer. Porque, gente, a gente vem nessa vida, né, pra aprender, evoluir, pra crescer como pessoa e principalmente impactar os outros. Todas as vezes eu falo a mesma frase, né, do Pequeno Príncipe, que a vida... algumas pessoas passam por nós e não vão sós. Ou deixam um pouquinho de si, ou levam um pouquinho de nós. E é isso, tanto no nosso trabalho como intérprete. Se a gente puder impactar as pessoas no sentido de valoriza meu trabalho. Essa pessoa precisa também de ajuda. Olha chama atenção para... Eles não conseguem ligar para uma emergência, né? Ou liderança. Tá tão difícil hoje liderar a equipe, aonde a equipe ela é formada por todo tipo de pessoa de todas as idades, aonde o choque de gêneros, de gerações tá tão grande. Então, ter alguém para poder nortear, mostrar ali, né? São muitas coisas, mas que a gente tem que entender o nosso propósito, pegar firme nele e seguir, né? Exatamente. E que nem estava falando, é questão de prioridade. Então, se para aquela mãe, ela quer dar prioridade para lado profissional dela, né? E para ela tá se sentindo bem, ótimo, tá tudo bem. E se aquela outra mãe quer respeitar o momento dela, quer dedicar o tempo agora para exercer a função de mãe com mais prioridade e deixando o trabalho mais em segundo plano, tá tudo bem também, né? A questão é a gente definir, né? Qual que é a prioridade para mim agora, neste momento? E não precisa ser nada para sempre, né? Então, assim, agora eu quero ficar vou ficar 2 anos, ou vou ficar 3 anos, 4, 5, 6 com os meus filhos, e depois eu volto a dedicar para minha empresa, ou eu vou ficar primeiro com a empresa, né? Ou com o meu trabalho, né? E depois eu fico mais tempo com os meus filhos, tá tudo bem também, né? Então, é isso que a gente tem que definir, né? O que é prioridade para mim agora, neste momento, né? O que eu quero para mim? Porque às vezes a frustração vem porque a gente fica vendo a comparação, né? Sempre, quando vem a comparação, vem a frustração, né? Que daí você fica olhando, a pessoa com o mundo ideal. Mas não existe um mundo perfeito. É aquilo que você falou, não vai existir a pessoa, mãe, empresária perfeita, com todo o tempo na empresa e a mãe presente o tempo todo. O máximo que você vai ganhar é um burnout, né?
Ô, Budi, Você vai ter que definir. Define a Você vai ter que prioridade. definir a tua prioridade para você saber aonde que você vai dedicar mais tempo, né? Você não precisa abandonar um e nem abandonar outro, né? Mas aonde que você vai dedicar mais tempo da sua vida naquele período. a gente mesmo entender assim que o nosso tempo é esse, né? Não se comparar. Às vezes eu vejo assim, fulano sempre tá bonito. Tá, mas você já viu a pessoa levantando? Boa, boa. Né? Já viu a pessoa dormindo? Né? Então é diferente. É. Não, tá bonita ali no seu vídeo. Ai, acompanha aquele casal, que maravilha, que lindos passeios. Peraí, né? A vida, ela sempre foi feita de recortes, né? A rede social agora trouxe de forma mais evidente isso, porque a gente só bota o que é bom, mas a gente também fazia isso na época dos álbuns, que a gente tirava foto só dos momentos felizes, Sim. né? Tu vai pegar um álbum, pelo menos lá em casa é cheio de álbum, né? Tu vai pegar um álbum, tu vai olhar a foto, é só os momentos felizes, porque desde sempre a gente só mostra pros outros o lado bom, o lado fácil, Isso. né? Porque também ninguém tá interessado, ou pelo menos a maioria, de ver as nossas dificuldades, né? E a gente acaba escondendo isso. Então, saber que é recorte, que todo mundo passa perrengue, todo mundo ronca, a maioria ronca, a maioria ninguém dorme maquiado, né? Todo mundo tem dificuldade. Eu quero que vocês deixem pra mim os arrobas, contato, como é que faz pra chegar em vocês. Bruna. Então, até no livro, né, a minha empresa está passando agora por um momento de mudança, né, então a gente está crescendo, a gente está adaptando agora, então no livro ele está @desenvolvimento exponencial, com 2 L's no final, e a gente mudou, então agora para me encontrar é no @voe com Bruna Rangel, então esse é no Instagram, ou pode ser pelo meu contato, pelo telefone mesmo, né, pelo WhatsApp, o DDD é 41, aí é 991484441. Perfeito. Jussara. Escola Libras em Ação, @com.br, né? E ali tá toda a nossa história, tá os telefones, né? Que são 3, então, gente, Não sei de cabeça. assim, estamos, né, no Instagram e a gente tá esperando temos matrículas abertas, tem sempre novidade. E vocês têm um curso online e presencial? Das duas formas ou só presencial? Das duas formas, né? Uhum. E o presencial, ele se torna mais atrativo porque tem mais contato com o surdo e tem aquele momento do café, da conversação, né? E o online já é mais, né, online mesmo, né? Tem ali a gravação e tal, mas... Não tem essa conexão de carinho, assim, Não, né? não, Essa troca da de gente calor. conhecer os alunos e chegar, às vezes, pensar que a gente é uma coach. Que eu acho Mas lindo você o sabe trabalho que- de coach, sabe? Mas você sabe que dentro desse trabalho, assim, o maior resultado psicóloga, né? é presencial. Não tem como. Porque daí você dedicou aquele tempo para aquilo. E se você tá no online, claro que facilita muito, né? Até eu tô migrando parte do meu trabalho, né? Que é o que vai ter lançamentos, por isso que a gente tá mudando o Instagram, para ir um pouco para o digital também. Mas o maior impacto mesmo é o presencial, qualquer treinamento, né? Então, o treinamento que eu faço com os líderes, o impacto é muito maior. E depois faz o acompanhamento de sessão de coach, às vezes não consegue fazer a sessão em si presencial, então a gente também faz online, faz à distância. O resultado é outro, não adianta. Então, realmente, o presencial ainda tem essa parte humanizada, a gente se conecta mais, a pessoa se sente mais à vontade, ela tá mais presente ali, né? Então, ela se desenvolve mais. Eu acredito que no Libras deve ser a mesma coisa, né? Mesma coisa. E assim, a gente tem novidades aí, né? Tem quem quiser ir lá assistir uma aula gratuita, tem aula gratuita. Ai, que Então, especial. e vai ter agora também uns cursos, quem fazer matrícula vai ganhar um outro curso de musicalização. Que tem a musicalização que é a incorporação, né? Ai, mas agora a senhora me lembrou de um filme. Ai, vou até me arrepiar e me emocionar, porque o nome do filme é O Som do Coração. Som do coração. É muito. É lindo esse filme, lindo. Eu chorei. E daí o meu companheiro passou na sala, viu que eu tava vendo o filme, sentou do meu lado, eu tava aqui, ó. Daqui a pouco tava nós dois.
Não, Eu disse, é a coisa mais linda. O Som do Coração é que o pessoal confunde. Tem um outro filme chamado, acho que também A Batida do Coração, Batida alguma do coisa Coração, assim, que é outra coisa. Mas esse O Som do Coração é uma menina que ela nasce numa família de surdos. O pai dela, a mãe dela e o irmão são surdos. E só ela... No Ritmo do Coração? No Ritmo do Coração também então tem. aí, ó. Aí, e a vontade dela é estudar música e o pai acha que ela tá fazendo isso pra confrontar eles, porque eles não escutam, então é uma rebeldia adolescente. Eu não vou dar spoiler, o filme é lindo, por favor, vão lá assistir. E assistam, tem o Meu Nome é Jonas, é um filme antigo, mas é bem tocante. Tem que estar preparado emocionalmente, né? A gente que já tá mais na área. Então, assim, se tu entra lá, filmes, né, da linguagem de sinais. Agora temos, aqui em Florianópolis, temos uma surda que está fazendo um filme. Ai, que Como que é? A Guardiã de Floripa, assim. Então, meus colegas, minhas amigas. Então, quando eu vejo ela lá, é a Brenda, o sinal dela é assim. A gente, ai, tu é famosa, então... Sou amiga de uma famosa. Então, daí eu falei do filme, porque daí então vocês também têm essa parte de ensinar música. Música, tradução dos filmes. Porque uma das partes do filme é relacionada a isso, e eu não vou dar spoiler, vocês têm que ir lá assistir pra chorar, porque Chore sozinha. é realmente emocionante. É. Que legal, gente. Eu já vi intérprete em show. Ah. E você olhar ele interpretando um show te motiva mais do que o próprio cantor. E eu acho, e voltando naquela coisa de valorizar o trabalho, né? É quando a gente assiste algo assim que a gente vê o quanto é trabalhoso. Ali, a tradução simultânea, tu tá rapidinho interpretando e, né? Mas vou dizer, a Dali sai com dor nas costas, na coluna, né? Só um Dorflex Rolon pra resolver. A mandíbula não fica porque vocês têm bastante expressão facial. É nos braços, né? Braços. Ó, já teve assim no início que o meu esposo foi fazer, eu não me sentia muito assim capacitada de fazer interpretação muito de falas e palestra. E era um evento era Outubro em Família, assim. Tá. Então, eram 9 horas. 9 horas de evento? Traduzindo? Interpretando, né? A palavra correta, né? Então, e daí a gente já preparava o meu filho mais velho para pegar o carro e dirigir, porque nem dirigir ele conseguia. Ele saía de lá, ele estava em pé, né? E descuido meu, né? Peguei a água, que eu vi que ele estava com sede, botei do lado, para ele só baixar um pouquinho, disfarçando, né? Para tomar aquela água assim. Por causa da ética, a gente, né, levando ele arrastado, parecia... Coitado. A gente não imagina o quanto sofre, esforço, né? Hoje ele arruma umas estratégias, né? Ele tá ali em pé, se ele tá sozinho, em mais de 1 hora, 2, ele já começa ele mesmo fazer alguns exercícios nas pernas, né? E dá umas mexidas, aproveita algum sinal, porque tem sinal que tu tem que ficar aqui, ó, paradinho, só com a mão... né? Daí ele, Porque daí é um assunto mais tenso, um assunto mais sério. né, fala algum, né? Mas Entendi. quando é musicalização ainda dá para disfarçar e levantar a perna, né? Mas se não, Mas daí 9 horas de evento trocando. Não. tava sozinho. Eita, É o famoso entendi. de graça. Mas Tadinho. acontece, aí às vezes quem sabe, veio outras oportunidades, né? Aquilo que a gente falou. Às vezes perde de um jeito, ganha de outro. De outro. Às vezes dá certo, né? Tá. Então era isso, eu quero agradecer muito vocês pela participação. Foi bem gostoso. Vou sair pensativa daqui. Que bom, é uma sementinha, ó. Não, e eu que sou sementinha. criativa, amei, já tô cheia de ideias. Já tá cheia já cheia de ideias, de parceria. Viu? Viu o que dá o núcleo da CDL? Não, o núcleo CDL, o núcleo mulher ali tem um poder tão grande. né? E eu falo, conecta-se empresárias que tu nem sabia que um ramo podia ligar o outro. Exatamente. E agora as ideias Isso, já tô aqui assim, ó. as conexões vão acontecendo. Murmurando. Aham. Muito obrigada. Foi uma conversa muito gostosa. Eu amei conhecer vocês duas. Também. E essa coisa da liderança eu sempre chamo atenção porque cada vez mais é importante, né? As empresas tentar se comunicar da melhor forma possível
agora, né, com a parte de intérprete mais ainda, mas trazer a liderança para perto dos liderados, né? Isso. De compreender cada um a sua capacidade, de compreender, inclusive, assim, ajudar aquele funcionário a entender o lugar dele, né? Isso, e mudar a forma de se pensar, né? Porque tem muitas empresas que acabam dizendo assim, a gente não tem mais ninguém que queira trabalhar, né? Ninguém mais está mais comprometido. Mas será que ninguém está mais comprometido? Ou será porque a geração antiga, a forma que se trabalhava era tão alucinada que fez com que a nova geração perdesse esse interesse? Então, a gente tem que rever a forma como a gente lidera a nossa equipe, né? O cenário hoje mudou. Então, não é mais a base de mandar fazer, mas sim formar essa aliança, essa parceria. E as empresas, às vezes, também promovem funcionários para cargos de liderança sem prepará-los. E aonde eles se frustram, eles tentam dar o seu melhor, porque ninguém acorda querendo cometer erros, né? Ninguém fala assim, hoje eu vou provar que eu tô errado, né? Ninguém faz isso. E a pessoa se frustra, né? Então, e essa frustração reflete na equipe. Então, isso às vezes acaba desmotivando toda uma empresa por não ter tido esse olhar, esse preparo lá. Então, por isso que o treinamento, eu falo que ele é muito importante para o líder, né? Que já está ocupando essa função, para aquelas pessoas que têm intenção de mudar, né, de crescer dentro da empresa, porque não adianta ela ser, vamos colocar o exemplo de vendas, não adianta ela ser um excelente vendedor, que a partir do momento que ela passa a ser líder, ela não vai mais executar aquilo, então ela tem que motivar e treinar também a sua equipe para que faça a venda. Então ela passa de cenário, as atividades mudam, e o que acontece é que o líder às vezes não tira isso dele, ele quer continuar executando, e aonde existem vários problemas, né? E a comunicação em si, né? Que é isso que a gente tem que trazer. Então, se já no ambiente comum, vou assim dizer, né? Já é difícil, né? Os líderes aprenderem a demonstrar empatia, né? Ter essa liderança mais humanizada, que é o que hoje as pessoas querem, porque elas estão buscando qualidade de vida, né? Independente de qual setor que elas estão trabalhando, em qual empresa estão trabalhando. E trazer isso agora, juntamente com a língua, né? Dos surdos, né? Trazer o intérprete, trazer esse outro olhar, eu acho que realmente é a visão do futuro, né? Pra gente trazer isso como um todo dentro das empresas, né? Ai, que lindo, gente. E que conexão boa de vocês duas, né? Para você que está nos assistindo, nos ouvindo, não se esqueça de se inscrever no canal, aperta o sininho, curte, compartilha. Escreve aqui se tocou você também, o que chamou a atenção. E lembrando que nós estamos nas plataformas de áudio, Amazon Music, Spotify e Deezer, e no Instagram e TikTok, as redes sociais. Curtam e compartilha, segue a página das meninas lá, entendeu? Porque também compartilhar faz parte, né, de incentivar aí todo o empreendedorismo. Era isso, muito obrigada e até breve.